Tudo jóia, pessoal? Vamos lá para mais uma aula, né? Nossa aula gravada, onde vamos continuar falando sobre o espaço rural, porém, uma visão diferente, né? Sobre as tecnologias inseridas no meio rural, né? Então vamos tratar aí sobre insumos, né? E o que é utilizado. E também vamos tratar um pouquinho desse símbolo que tá aqui atrás, em volta, né? Aqui, ó, temos os alimentos, né? Então, a questão de agrotóxicos aí na produção, né, de alimentos. Vou projetar aqui para vocês, tá? É uma prévia da continuação dos vídeos que eu já passei para vocês indicando o professor. Porém, vamos iniciar aí o nosso assunto. O materialzinho é a apostila de vocês mesmo. A partir da página 191, Espaço Rural, Questões Ambientais. Então aqui, né, vocês já se deparam com essa imagem no capítulo, né, tratando aí como, né, a imagem representa espaço rural na província de Málaga, né, região da Andaluzia, na Espanha. Veja que o solo está bem descoberto, né, pessoal? Vegetação mínima, né? E percebemos que é uma área que a vegetação não é tão predominante, pode ser um lugar semiárido. Mas voltaremos a falar sobre essa imagem. Nesse capítulo, ó, uso de agrotóxicos, tá bom? Contaminação e poluição do solo, contaminação e poluição da água, processos erosivos, técnicas de manejo adequado. Joia? Só pegar um material, pessoal. Pessoal, quando falamos em contaminação e poluição, né, não são sinônimos, tá? São algo diferente. Bom, primeiramente, conversei com vocês na aula 1 sobre a imagem, né? E aí, relacionado a algumas características, vamos tratar sobre as atividades econômicas, né? Característica do espaço rural. Porém, quero trazer para vocês aqui o uso, né, do espaço rural e problemas e soluções. Somos muito dependentes da área rural, né? Nós que somos da área urbana, pelo menos a maioria da área urbana. Então temos a questão aí, o desmatamento, né, e a ocupação na área rural, né? Que é uma forma descontrolada, isso é muito preocupante. As técnicas agrícolas, né? Vimos no capítulo passado aí, as técnicas queimada, né? Desmatamento, então toda essa situação que não são adequadas para o solo, né? Que acaba desencadeando alguns fatores aí, né? Que chamamos de problemas ambientais e socioeconômicos. Professor, mas como vai afetar esses fatores? Vamos ver que um ponto importante aí que afeta muito no campo, né? Na cidade é visível ver um solo contaminado, você vê o esgoto, né, num córrego sendo contaminado, com resíduos aí das indústrias e das casas. Porém, na área rural é difícil você localizar a fonte poluidora e leva-se muito tempo. Quando localizou, o estrago já foi feito, tá joia? Então, além disso, ó, um problema é a especulação imobiliária, né? Contribui para a ocupação do espaço de forma descontrolada. Como assim, professor? Um exemplo, construção de condomínios, tá, pessoal? Então você vai construir um condomínio, vai criar uma pequena área urbana na área rural, tá bom? Então aí a legislação urbana define critérios que essas ocupações, tanto residenciais quanto industriais e comerciais, devem ter para serem instaladas, né? No campo a legislação não envolve todas essas formas de ocupação. Então no campo fica desordenado, né? A fiscalização não é permitido. Precisa ter todo um controle aí dos órgãos públicos. O assunto, pessoal, aí é os agrotóxicos, né? Uma das principais atividades econômicas praticadas no espaço rural é a agropecuária, plantar, né? Uma das principais atividades. Em muitas propriedades são utilizados insumos químicos, principalmente na agricultura,
para aumentar a produtividade. Bom, pessoal, ó, vou comentar de a lei federal, tá? Sobre a questão desse uso de agrotóxicos no nosso país. Então, é a Lei Federal 7.802, 11 de julho de 1989, né? Que define agrotóxicos como produtos e agentes de processos físico-químicos, biológicos, destinado ao uso de setores de produção, né? Seja na armazenagem, seja no beneficiamento, né, desses produtos agrícolas, em pastagem, proteção florestal, nativas ou implantadas. Então veja que é uma lei, né, definindo o que pode ser usado, tipo de insumos podem ser usados, né? E aí vem uma questão do agrotóxico, pessoal, que é a toxicidade, né? Ela tem uma avaliação aí que chamamos dose letal, DL50, né? Que é representada por miligramas do produto. Então, temos aí um fator, né? Olha aqui. Os insumos agrícolas envolvem o maquinário, né? Que estaria aí sendo usado nos processos de preparação, plantio e colheita, bem como na irrigação, quando é necessário. E tem os biológicos, né, que são os adubos, restos de plantas, né, que ajudam a aumentar a fertilidade do solo e controlar as pragas. E aí vem os químicos, insumos químicos, né, que são aqueles fabricados em laboratórios, como os fertilizantes, herbicidas, fungicidas, né. Os insumos minerais são oriundos das rochas, vejam só, né, extração mineral, degradação do meio ambiente, né, pelas mineradoras. Agora você tem esse produto aí, matéria-prima sendo transformado aí em algo que vai gerar um alimento, né, proteger ou ajudar a desenvolver esse alimento. Então veja bem, interessante grifar isso aí, né? Os insumos minerais são oriundos das rochas, muitos insumos são agrotóxicos, né? Isto é, apresenta nível de toxicidades para o ambiente e para o ser humano. Aí mostra, né? Precisa ter todo esse cuidado, uma roupa especial, queima a pele. O uso dos agrotóxicos deve ser cuidadosamente planejado, tanto em relação à dosagem quanto à forma de aplicação. Né? O trabalhador que aplica o produto na agropecuária, se fizer de forma manual, deverá vestir roupa apropriada para a sua proteção: boné, máscara, jaleco, calça, luvas e botas. A imagem ao lado está representando a vestimenta ideal, pessoal. Então temos a classe, né? Ó, classe toxicológica 1, né? Tem a cor vermelha, extremamente tóxico. Temos a classe muito tóxica, né? Cor amarela, intenso. Temos a classe tóxica 3, moderado, né? A cor azul intenso. Temos a classe tóxica 4, pouco tóxico, né? A cor verde intensa. No Brasil utiliza muito agroquímicos, né? Na agricultura, turma. Então, complicado essa questão de alimentos, né? Então, tomar muito cuidado com isso, sempre está cobrando dos órgãos públicos a redução disso aí, tá? E tem a questão da poluição e contaminação, né? Que não é sinônimo, né? Cada um tem as suas características relacionado a essa questão. Mas então veja como é complicado, né? No nosso país o uso praticamente abusivo, né? O governo liberou, então tem que tomar cuidado, né? Vocês que reconhecer aí pelas cores, né? Vou trabalhar com vocês a questão das cores para entender. Quem mora na área rural e se quiser comentar algo também na aula Zoom pode estar comentando. Temos aqui a questão dos maquinários, né? Ó. Então veja como eles são usados. São borrifados de forma mecânica, né? Ó. Até por aviões e tratores, né? Temos a imagem aqui dos dois, né? Então, o que acontece? Ó, tá vendo o vapor aqui, né? Isso aqui não vai ficar aqui, vai ir para as florestas, vai para outros lugares. Então você vai ter um desequilíbrio na floresta. Esse vento vai levar para a cidade, né, para uma mata, vai matar parte daquela vegetação, vai contaminar o alimento da fauna ali, né? Então veja como é complicado. Tá usando aqui, vai pegar aqui, mas isso aqui vai embora para o ar e vai pegar em outro lugar, tá joia? E vai contaminar. O desequilíbrio ambiental ocorre por meio da alteração da cadeia alimentar. Isso aqui vai matar algum outro animalzinho que alimenta outro, e aí esse outro vai faltar para alimentar outro, assim vai diminuindo as espécies. Então, ó,
pois ocorre a proliferação de insetos devido ao desaparecimento de seus predadores. Aumenta os insetos, então, né? Veja o fato. Você mata alguns predadores que comem insetos e comem a vegetação, eles vão morrer e não vai ter quem come esses insetos que vão aumentar as suas espécies aí. Então veja, além disso, com o uso do agrotóxico cada vez mais potente, principalmente no controle de pragas, as espécies têm se tornado cada vez mais resistentes, obrigando o produtor a utilizar maior quantidade de insumos. Então, cada vez mais o produtor está utilizando isso para aumentar a sua produtividade. Tá joia? Contaminação e poluição do solo, como falei, não é sinônimo, né? Ó, solo é a camada superficial, aquela bem fininha, né? Que possibilita o cultivo de espécies vegetais. Tá joia? Quem tiver horta em casa sabe que é essa camada aí, né? Que a gente prepara e faz o plantio. Que é composto de elementos inorgânicos, olha lá, unindo da decomposição de rochas. Elementos orgânicos provenientes da composição de vegetais e animais. Então tem uma mistura das rochas, minerais, mais restos de árvores e mais restos de animais, né? Ao longo dos anos isso se decompõe e virou essa terra rica, né? Que nos dá alimento. Além desses elementos, só tem ar no solo, tem água, né? Que são componentes do solo. Sobre os especialistas, o que eles falam, né? Ó, que a poluição do solo altera a sua composição, né? Ó, que compromete o fornecimento de nutrientes para o cultivo. Então, isso é a poluição, né? Ó, altera a característica do solo, né? Deixa o solo mais pobre. Agora, a contaminação do solo, né? Você introduz substâncias que prejudicam a saúde dos seres humanos, mas isso não altera as relações ecológicas, né? Contaminação não é poluição, né? Contaminou, né? Uma parte, mas não poluiu. Então é bem diferente. Ó, a contaminação do solo ocorre devido às atividades praticadas pela sociedade. Como que o solo é contaminado? Né? Ó, uso inadequado de agrotóxicos e fertilizantes. Você tem que regar, né, a sua colheita, vai puxar água de um açude, essa água vai escorrer, sua planta recebeu, né, o agrotóxico, vai soltar isso na água, vai para o córregozinho, esse córregozinho vai para uma nascente, para um lençol freático, para um lago, para um riozinho, e aí vai matando algumas espécies, contaminando. Se chegar no ser humano, que vai beber essa água, talvez, dependendo do que tem na água, vai para o hospital, tá? O uso de determinados produtos para extração mineral, como mercúrio, veja, onde tem garimpo, né? Vai o mercúrio, isso aí vai no rio, né? Quantos peixes, né? Quantas espécies não morre, né? Contamina toda a comunidade ribeirinha que necessita, às vezes tem uma comunidade próxima. Despejo de efluentes líquidos inadequados, por exemplo, jogar óleo de cozinha, óleo de carro, né? Tinta. Então tudo isso é complicado. Resíduos sólidos, né? Jogar as coisas, restos de construções, latas, sofá, fogão, levar para o rural e jogar isso aí, né? Madeira, então, materiais de construção civil, tudo isso aí. Incêndios florestais, né? Isso acaba contaminando o solo, queimadas, né? Como forma para o cultivo, contamina o solo. E aqui o uso de agrotóxicos está no topo da lista das principais causas, tanto de poluição quanto de contaminação. Então, no meio ambiente, na questão da área rural, o problema é o agrotóxico, tá, pessoal? Tem a questão dos fertilizantes químicos, né? Que também contribui para que o solo tenha sua funcionalidade prejudicadas. Mais uma vez, a pulverização vai ficar aqui e novamente o vento leva para outro lugar que vai acabar aí matando algumas outras espécies vegetais e diminuindo com algumas espécies de animais. Esse tipo de fertilizante serve para corrigir a fertilidade do solo, né, pessoal, e aumentar a produtividade. Também tem agrotóxicos, né, como chamamos de herbicida e inseticidas, né, utilizados para controle de pragas agrícolas, né, contribui para a contaminação e poluição do solo. Não é só aquele que é para crescer a planta, para deixar o solo para produzir mais, mas aquele também para matar as pragas. Então, ó, atua na diminuição de fertilidade natural do solo, que faz com que o produtor aumente a quantidade de fertilizante. Então, mata as plantas, só que acaba com o solo e tem para outro produto para melhorar o solo. Então, um ciclo que só está ali, essa química toda circulando nesse solo e o alimento vai vir carregado disso aí. Então, é complicado, né? O natural seria o orgânico, seria o ideal.
e a contaminação e a poluição da água, né? Ó, contaminação e poluição da água tem diversas causas, né? Então veja só, conforme a origem do poluente, podem ser decorrentes de fontes pontuais, né? Como um esgoto, por exemplo, a gente sabe de onde está saindo das casas na cidade, está indo para o rio, né? De uma indústria, processo de mineração também, né? Vai para os rios. Então é fácil de identificar. E tem os não pontuais, né? Poluição e contaminação em função do lixo, né? Do lançamento de esgoto, de uso de agrotóxicos, não são facilmente identificados. Porque você tem um sítio, outro tem uma fazenda, ele está plantando, aí aquilo lá aos poucos está indo para o solo, penetrando ao longo do tempo, vai contaminando aquela água até chegar, até descobrir, o estrago já foi feito. Então, os fontes não pontuais é bem complicado, né? Que mostra aqui um rio, olha só, rio com tinta, ó, morte e desolação do rio Tinto, né? O Elva, Espanha, possível resultado da mineração. A água é muito ácida e seu tom avermelhado profundo se deve ao ferro dissolvido de ação, né? Matou um rio. Causas, tem classificação, né? Ó, a sedimentar, que é comum nos rios, quando assoreado recebe quantidade significativa de solo, aquele que deixa o solo raso, vai enchendo de rio, vai deixando o solo raso. É a forma mais comum. Quando ocorre a introdução, né, de detritos orgânicos lançados diretamente na água por meio de esgoto doméstico e industriais. A poluição é denominada biológica. Então tem essa aqui que vimos que é sedimentar, veio, né, junto com a mineração, e temos a biológica que é, por exemplo, o esgoto, né, e doméstico e também parte industrial lançado nessa água. Contaminação ou poluição decorrente da alteração de temperaturas da água é denominada térmica, mais difícil de ser observada quando ocorre a temperatura da água aumenta ou diminui, impactando. Então tem produtos que aquecem a água e outros que diminuem a temperatura. Então você mata ali, né, as espécies que dependem de uma temperatura amena aí, tá joia? Então quando a causa está relacionada a produtos químicos é chamada de química, né, podendo ser formado de forma acidental ou intencional. Contaminação ou poluição da água decorrente do uso de agrotóxicos se encaixa nessa classificação. Então, o uso constante e indiscriminado de agrotóxicos contribui de forma direta ou indireta para a situação, né? Então, quando é pulverizado, infiltra no solo, afeta a água subterrânea e é levada pela água das chuvas para os córregos, rios e lagos, né? Uma forma indireta. Forma direta, a contaminação ou poluição ocorre quando o produto leva embalagens em córregos e rios, né? Muitas embalagens são jogadas também, tá, pessoal? Nos córregos, então, também é outra forma de poluição. Um dos maiores problemas recorrentes dos agrotóxicos é que os efeitos são cumulativos, difíceis de descontaminação, né? Pois apresentam alto custo. Então, depois que contaminou, fica difícil para descontaminar. Bom, pessoal, então foi a introdução sobre aí os agrotóxicos. Vamos conversar amanhã na aula Zoom, tá joia? Obrigado.